Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho mostrar para vocês essa receitinha maravilhosa de pão caseiro que você pode fazer para você vender, você pode fazer para o teu consumo na tua casa, você pode fazer para agradar algum Então, amigo. pessoal, eu E peço esse para pão que fica você já se sensacional, inscreva uma aqui no receita canal, fácil, deixe o seu like, seu econômica e comentário, rápida, que eu tá? sempre Então, vou estar bora lá que eu trazendo vou mostrar essas pra vocês receitinhas como muito preparar esse pão fáceis, maravilhoso. práticas para vocês fazerem e ainda ganhar uma renda extra na tua casa, tá? Então, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, tá bom? E fique até o final, que no final eu vou mostrar para vocês como que ficou esse pão, que fica maravilhoso, tá bom? Bora lá conferir o vídeo. Pessoal, em primeiro lugar, se você for fazer para vender, é importante que você pese, tá? Aqui nessa bacia eu coloquei 1 quilo de farinha de trigo de boa qualidade, tá? Eu utilizei uma balança e pesei, mas se você comprar o pacote individual de 1 quilo, você pode utilizar ele, tá? E nessa bacia nós vamos colocar 6 colheres de sopa de açúcar, tá? Você pode tanto usar o cristal quanto o refinado, que dá certo também, tá bom? E agora a gente vai colocar 1 colher de chá bem cheia de sal, tá bom? Se você quiser o pão um pouco mais salgado, você diminui no açúcar e coloca mais 1 colher de sal, tá bom? Isso vai depender do gosto do teu cliente, daquilo que você gosta, tá bom? E agora, com uma colher medidora, nós vamos colocar 10 gramas de fermento seco, tá? Para pão. Eu utilizo essa colherzinha medidora, mas você pode utilizar um pacotinho que tem 10 gramas, tá bom? Então, a gente vai utilizar 10 gramas de fermento seco para pão. Vamos colocar um ovo batido, tá, pessoal? Então, eu bato o ovo para não ficar com um pedacinho da gema. Então, assim, para diluir bem o ovo, eu bato ele assim rapidinho, tá? Para ficar bem homogêneo aí, pra gente misturar nessa massa. Então, você bate o ovo assim um pouquinho e já coloca aí nessa mistura, né? O importante, pessoal, para fazer esse pão é você fazer bem pela manhã, tá? Para que você venha ter resultado no crescimento dele durante o dia, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar 1 xícara de óleo. Essa minha xícara tem 240 ml, mas eu coloco um dedo abaixo do limite dela. Então, dá em torno aí de 210, 215 ml de óleo, tá bom? E aí, com uma colher, eu vou dar uma mexida e logo já vou pôr as mãos limpas, tá, pessoal? Eu passei até um pouquinho de álcool, porque é importante, ainda mais quando a gente faz para venda, né? E a gente vai pôr a mão aí até fazer uma farofinha, para depois a gente colocar 2 xícaras de água morna. Como aqui tá frio, então eu utilizo a água morna, como se fosse para mamadeira de neném, tá bom? A gente vai colocar aí e vamos começar a sovar o pão, tá? Então, eu misturo bem, tiro todo o resíduo de fermento que estiver separado, misturamos bem, fazendo... Então, pessoal, eu utilizei 2 xícaras de água morna, o vídeo cortou na hora, mas só para vocês entenderem. Então, aquela mesma medida de 240 ml de água, nós vamos utilizar 2 xícaras daquela, tá bom? Vamos colocar, vamos sovar bastante esse pão. Como não gravou, então eu quero deixar bem certinho aqui para vocês que são 2 xícaras. Se você percebeu que a massa ficou um pouco dura, você coloca mais um pouquinho de água, mas bem pouquinho, gente. Não exagerem na água para a massa não ficar muito mole, tudo bem? Pessoal, então colocando o restante da água, né? E a gente vai sovar, tá? A massa, ela parece que tá seca, mas sovando ela, a gente vai perceber que ela vai umedecendo e vai formando uma textura bem gostosa, assim, de mexer. Então, temos que sovar bem, pessoal. Eu vou passar essa massa no cilindro, tá? Mas se você não tiver cilindro, não tem problema. Sove a massa de 15 a 20 minutos, bastante. Coloque lá na bancada, sova bastante, até você começar a suar mesmo, que você perceber assim que a massa tá bem homogênea. Aí você pode parar de sovar, mas quanto mais você sovar, mais fofinho o teu pão vai ficar. Ele vai crescer bem, não vai precisar ficar muito tempo crescendo, então sovem bastante, tá bom?
Pessoal, olha a textura da massa como que já mudou. Eu estou há mais ou menos 10 minutos sovando ela. Eu posso colocar na bancada para sovar, mas essa minha bacia é grande, então ela me dá uma sustentabilidade boa para sovar ela. E a massa vai ficando bem homogênea, vai ficando bem gostosa de trabalhar. E foi igual eu falei para vocês, se você for passar no cilindro, você já pode parar por aqui e já deixar ela crescer. Mas se você não tiver cilindro, não tem problema. Sove mais um pouco a massa, por mais ou menos aí até 20 minutos, e depois você coloca ela para crescer, que ela vai ficar maravilhosa também, tá? Então aqui eu já vou colocar ela para crescer e vamos esperar assim, como eu vou deixar ela descansando, 30 minutinhos ela descansando para eu passar no cilindro. Para quem não tem cilindro, deixe ela crescer até dobrar de tamanho. Tudo bem, pessoal? Então, quem tem cilindro, deixa descansar por 30 minutinhos e já pode passar no cilindro. Quem não tem, deixa ela dobrar de tamanho e daí você já pode começar a modelar os seus pães. Pessoal, aqui tá a massa, ó. Ela já cresceu um pouco, então ela descansou só por 30 minutos, tá? Porque agora eu vou passar ela no cilindro. Se você não tem cilindro, no rolo você pode fazer também, tá? Você estica a massa, dobra, passa o rolo, dobra e assim você vai sovando ela, você vai fazer mais ou menos o mesmo trabalho do cilindro, tá? Então aqui a gente vai dividir a massa ao meio. Com 1 quilo de farinha eu faço 2 pães. Com 1 quilo de farinha, gente, eu faço 2 pães. Para vender, eu peso ele com 800 gramas, tá? Então, eu tenho essa balança aqui e aí eu peso a massa. Então, vamos pesar aqui. Então, aqui a gente vai pesar essa massa. Ó, 818, eu vou pesar aquele outro pedaço. Normalmente, quando eu faço em bastante quantidade, ela dá bem certinho 800 gramas, tá? Então, eu sempre peso pra dar, ó, passou um pouquinho. 840. Vou pesar essa outra aqui novamente. 850, tá, pessoal? Então, agora a gente vai passar no cilindro. A gente passa mais ou menos de 40 a 50 vezes eu passo cada parte dessa no cilindro, tá bom? E essa massa que ficou aqui, ó, a gente sempre tampa ela pra ela não ressecar. Vamos passar no cilindro agora. E olha que massa gostosa, gente, ó, uma massa que tá muito rendada, tem que sovar ela bastante. Principalmente quem não tem cilindro, no momento da sova tem que sovar ela pelo menos, gente, de 15 a 20 minutos, tá? Pra que ela fique bem rendada e cresça bem, fique um pão bem fofinho. Pessoal, então quando a gente começa a passar no cilindro, a massa fica muito feia, fica com aspecto de casca de laranja. Mas é normal, tá, pessoal? Ela vai ficar assim mesmo porque ela vai começar a cilindrar, né? Pra ficar uma textura macia, fofinha. Eu costumo falar que fica parecendo um veludo, né? Fica bem aveludada. Então, você vai passar aí, eu passo em torno de 40 a 50 vezes, tá? Tudo isso é que eu aprendi quando eu trabalhava em panificador, então a gente pega algumas dicas. Então, a gente vai passando, vai dobrando a massa. Quando a gente passa, ó, podem perceber que eu dobro ela para passar novamente, tá bom? Olha só, a gente vai dobrando e vai passando, vai dobrando e vai passando, e a textura dela vai mudando completamente, pessoal. A massa vai ficando mais clara, vai ficando mais macia, vai ficando mais acetinada e rendada, né? Fica muito, muito boa. E no rolo, quem for utilizar o rolo para fazer esse processo, é o mesmo processo, pessoal. Dobra a massa, passa o rolo, dobra a massa, passa o rolo, até você perceber que a massa fica bem macia e bem gostosa de trabalhar.
Pessoal, ó, finalizando aqui, olha só como que a massa já mudou já o aspecto dela, já tô já nas últimas passadas aqui no cilindro, pra gente já colocar na bancada e eu enrolo de 2 em 2 pães. Então, eu vou passar agora aqui, vou deixar a massa esticada na minha bancada, pra depois a gente enrolar os 2 pães juntos. Dica, por que que a gente deixa na bancada? Porque se você enrolar um pão agora e for cilindrar o outro, esse vai crescer e teus pães vão ficar não vão ficar uniforme, né? Vai ficar um maior e o outro menor. Então, a gente enrola os dois juntos após passar aí no cilindro. Tudo bem? Agora, com as duas massas que passamos o cilindro, a gente vai começar a enrolar os pães para que eles cresçam uniformes, tá? Então, eu vou enrolando assim, eu vou esticando a massa, enrolando, esticando e enrolando, tá bom? Então, vai ficar um pão bem bonitinho. A gente usa, né, essas formas de pão individual de forma, que o pão fica bem uniforme, fica bem bonito, gente. Os pães já enrolados, tá? A gente vai deixar ele crescer até dobrar de tamanho, tá bom? Então, você coloca dentro do forno desligado. Eu coloco sempre um paninho por cima e deixo ele crescer. Então, ele vai levar em torno de 2 a 3 horas para dobrar de tamanho. Isso vai depender da região e do clima, tá bom? Então, a gente vai colocar um paninho aí em cima e vamos deixar ele crescer para depois a gente colocar ele para assar. Pessoal, após 3 horas os meus pães cresceram. Se eu deixasse ele crescendo mais, ele cresceria muito, muito mais. Mas como é por consumo aqui de casa, nesse tamanho tá ok, tá? E eu vou colocar para assar no forno a 180 graus, tá bom? Por mais ou menos de 30 a 40 minutos. Tudo isso vai depender do teu forno. Lembrando que não podemos assar pão no forno alto, porque senão o pão fica cru, tá bom? Então, esses são os pães, vamos colocar para assar, já volto para mostrar o resultado para vocês. Pessoal, aqui estão os pães caseiros, ó, acabei de tirar do forno, tá bem quentinho, eles ficaram enormes, ó. E são esses pães que eu faço para vender. Eu vou desenformar aqui para vocês verem como que ele fica bem douradinho, ó, deixei um mais moreninho e um intermediário, né? Que é sempre bom também você deixar assim para o teu cliente escolher, né? Se ele quer o mais branquinho ou mais moreninho. Olha aqui, pessoal, nosso pão. Ó, fica bem soltinho da forma, eu não passo nada na forma, tá? E aqui está nosso pão, eu vou cortar aqui para vocês verem. Olha que delícia, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Ó, o pãozinho fica perfeito. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E espero vocês no próximo vídeo, tá? Faça essa receita que vocês vão amar.